lidando com a coisa da história em si, os mineiros são meio que os primeiros que botam o pé por aqui, então. Sim, vem com gado, né? Então, daí, o território onde é Três Lagoas hoje, a ocupação já era uma ocupação efetiva da vacaria, né? Existiam fazendas aqui, tanto que a Fazenda das Alagoas, que era a propriedade do senhor Antônio Trajano dos Santos, que era da região de Frutal, né? Lá perto do Triângulo Mineiro. Ele também era, né? Todas as famílias que a gente tem aqui agora, muitas mineiras, né? Muitas pessoas que vêm do Triângulo Mineiro, da região de Uberaba, né? Também muita gente já que no Esse período aqui, XIX, período mais ou menos? daí já da primeira metade do século XIX. Tá? Até os anos 30 a gente vai receber muitos mineiros aqui em função do gado, né? Mas já num outro processo. Tá? Então, assim, em 1885, Três Lagoas, a terra era partilhada. Tem histórias interessantíssimas, né? Já em 1900, por exemplo, o Percival Farquhar, que era um dos industriais mais ricos do mundo, que construiu que começou a construir a madeira Mamoré, que construiu a Sorocabana Railways, né? Ele tinha empreendimentos no mundo inteiro. Ele vai comprar quase 600 mil hectares aqui na região de Três Lagoas e vai trazer cowboy americano do Texas para tomar conta do gado aqui. Que já tinha então a gente aqui. tem relatos assim de conflitos entre o pessoal daqui com esses cowboys trocando tiro, né? Aquela coisa toda lá e no Velho Oeste cidade. total. Mas isso é um dado Velho Tem Oeste, cidade, né? Então você você tinha lá em 1911, esse dia eu estava fazendo uma pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional, tem bastante coisas que são jornais, né? A gente pega lá e ainda em 1911 teve um crime aqui que abalou todo mundo, que era um conflito ainda com esses americanos daqui parte que ainda moravam aqui. Um brasileiro assassinou esse americano, um desafeto, e daí foi parar na embaixada, foi para os Estados Unidos, né? Teve uma repercussão toda naquela época, você imagina, 1911, né? Caramba. Cara, é engraçado que a gente... Isso é um fato, isso aí, né? Não sei se ele sabe, mas eu tenho, naquela época, meus avós, eles moravam aqui no Arapuá, e veio um desses cowboys e casou com uma tia minha, né? E hoje eu tenho parente nos Estados Unidos. Caramba. Porque isso mesmo. Essa ligação. Vieram pessoas para cá para trabalhar aqui. Cowboys americanos em Três Lagoas. Veio companhias americanas e ficava na região do Arapuá. É engraçado, só aproveitar. E um deles casou com uma irmã da minha mãe, a mais velha, chamava Rosa, chamada de Rosinha, né? E naquela época meu avô falou assim, não, ele queria ir embora para lá, já levar. Eu falei, não, você vai depois de casar. Aí, casou e foi embora. Ela foi para os Estados Unidos? Foi, e morreu lá. Inclusive, agora em 2016, veio uns parentes meus dos Estados Unidos passear aqui, veio conhecer a ponte, né? Onde faz parte da história deles, né? Histórias assim, história dele, né? Nunca imaginei na minha. Tá. O obelisco era mais ou menos nesse período? O obelisco da Feira do Gado, Esse aqui do Alvorada, aqui de baixo. esse do Alvorada, Bem antes, daí né? é de Antes de Jatobazão. 1920, né? 20. É de 1920. Ali em 1920, já com a vinda da ferrovia, o governo do estado ele vai lançar um projeto que era um projeto Feira do Gado. Algumas cidades receberam e Três Lagoas recebeu em função da ferrovia. Era um lugar onde se concentrava escritórios, né, despachantes e a ferrovia ali tinha um sistema de embarque de gados onde era negociado o gado de toda a região. Então as pessoas para comprar gado aqui iam até lá. Lá tinha já as baias, né, que a gente vê, ainda tem algumas casas que tem ali os bebedouros, né? Ah, é? Tudo ali, né? Tem umas casinhas ali que tem um bebedouro. Ali foi inaugurado. Inclusive, quem vem nessa época pra cá é o Rosário Congro. Ele veio de Campo Grande para cá para ser gerente da Feira do Gado. Só que não durou muito tempo, né? Ela não durou pouquíssimo tempo, né? Interessante. Esse é o nosso primeiro processo, então, foi da ferrovia, né? A ferrovia, a genética é a ferrovia. Né? Nós já tínhamos aqui a Fazenda das Alagoas, do senhor Antônio Trajano. Foi desapropriado 3.600 hectares, né, pelo governo estadual para criar um município. A planta foi desenvolvida em 1909, convém lembrar que em 1909 vem a primeira equipe de engenheiros para estudar a viabilidade da construção de uma cidade e também da construção de uma ponte, tá? Para unir o Mato Grosso a São Paulo. Tá? Em 1910, no dia 26 de agosto, é assentada a última porção de trilho às margens paulistas.
Em 4 de novembro de 1910 é fundada a estação de Jupiá, que era a margem paulista, não era a margem, não era, era do lado de lá. E no dia 31 de dezembro de 1910 então é fundada a estação de Três Lagoas, né? Então ali ele já sabia que teria um plano, né, um plano urbanístico para se construir a cidade ali em função desses estudos que foi feito inclusive com um engenheiro da Noruega chamado Silvio Samartin. Então ali no dia 31 inaugurada, então em 1911, já em janeiro, fevereiro, março, então decidida uma planta para a cidade respeitando o plano Haussmann. Da terra. Que é esse plano das vias quadradas, sempre né? Formatadas, delineadas, né, em linhas, fácil acesso, com alamedas, né, ruas amplas, com sistema de saneamento, de escoamento de água, né? Então tinha tudo. Desse plano aí, né? Me parece que o único que aproveitou foi a praça. A praça que E não era ali ainda, né? Não era para ser perto do quartel aqui em cima. Eram 4, tinha um então, X no esse meio. desenho do primeiro projeto, hoje ficou só na praça. O que aconteceu com a Vila Piloto? O que aconteceu com a Vila Quem Piloto? teve aquela ideia ali? Os barrageiros mesmo, né? Foi Isso ali foi um arquiteto chamado Foi Ernest Robert de Carvalho Mange. 1964. Motoboy mandou um abraço pra ele. E ali a construção, aquilo lá é interessante, aquilo lá. A Lá ideia- é um ponto histórico fabuloso. Então já vamos até dar uma desenhada melhor, porque a gente Então, saiu vamos da lá. ponte, a gente está indo agora para a primeira etapa da usina, Isso né? daí. Então a gente sai, né? A cidade tem a sua gênese na ferrovia, né? Em 1912 começa o loteamento, o parcelamento da cidade. Em 1914 ela é elevada a distrito. Em 1915 ela é emancipada. Em 1920 ela é elevada à categoria de cidade. E já nos anos 20 nós tínhamos uma efervescência urbanística muito grande, né? Que era nós já víamos aqui hotéis, Olha como que ela era lá. confeitarias, né? Confeitarias, restaurantes e cinema, né? A Isso, vida hein? confluência nos anos 20. Em 1922, por exemplo, a gente tinha um internato do João Magiano Pinto, né? Que a gente fala muito, né? João Baiano, Map. O João Map. que era o João Map, era um internato que vinha pessoas do estado inteiro para cá, Para né? estudar. Para estudar ali. Então, você vê, o movimento escoteiro surge em 1907. Em 1922 é fundado o primeiro grupo escoteiro na E a cidade. 2 de que era julho o João- foi uma escola? O que foi 2 de julho? A 2 de julho era a escola do João Magiano Pinto. Que o Jomap hoje, já no final da vida dos anos 60, ele não consegue manter, que era a Eufrosina Pinto e o João Magiano, que eram os dois professores que eram donos da escola, né? Ele e a mulher. Nos anos 60 já, ele vai morrer nos anos 60, ele não tem condições mais de tocar a escola, então é estatizada a escola. O Estado toma conta, por isso que fica a escola 2 de julho, depois vira escola João Magiano Pinto. Então em homenagem a ao ele. 2 de julho. Ele morre nos anos 60. O Já 2 Geomap, de julho é o mesmo Geomap. É o mesmo João Map. Só que com uma estrutura totalmente diferente. que era bem Uma menor. levou o nome de João Magiano Pinto em memória póstuma a João Magiano Pinto. a ele, Perfeito. fundador, né? Interessante. Daí, nos anos 30, a gente vai ver que Três Lagoas, a economia de Três Lagoas vai ser pautada através da ferrovia, né, do gado em si e do comércio, né? Três Lagoas vai trabalhar com isso. Então, a usina de Jupiá começa a ser construída em 1961. É aprovado pelo governo federal durante o regime o governo do Juscelino Kubitschek. Em 1961, o estado de São Paulo cria uma companhia que era chamada Celusa, Centrais Elétricas de Urubupungá S.A., justamente para construir essas duas usinas. E seriam as duas usinas que iriam ser um complexo hidrelétrico, né, passando dentro do seu potencial instalado, que é o máximo de energia que ela pode produzir, de 6,3 gigawatts as duas. A usina de Jupiá foi a maior do mundo durante uma época. Foi a primeira usina no mundo a passar 1 gigawatt de potência instalada. Né? Não existia usina naquela época. Só estava sendo construída uma usina na República
da Geórgia, na União Soviética, que era de Krasnoyarsk, que ela iria gerar sozinha 6,7 gigawatts. Né? Então ela ia ser batida só pela de Krasnoyarsk. Então, durante um período de tempo, a usina de Jupiá foi a maior usina do Brasil e do mundo na construção. Né? Em função desse potencial territorial. Vai dar um outro solavanco na economia local, né? Mas aí ela pelo tamanho comparado a ponte é de origem francesa? A ponte é americana. A engenharia? Isso, né? Foi fabricada pela American Bridge Company, que era a maior fábrica de estruturas metálicas e pontes do mundo. Ela construiu a Golden Gate, a 25 de abril de Lisboa. A Golden Gate é aquela famosa que a galera gosta de tirar uma foto? Aquela famosa que gosta de tirar uma foto. A 25 de abril de Lisboa, que é cartão postal de Lisboa, construiu a estrutura metálica inteirinha do Empire State Building de Nova York. Da Terra. Em 1920 é solicitada a American Bridge Company a construção de uma ponte que ultrapassasse o Rio Paraná. Naquela época a União pediu 2 pontes à American Bridge Company, que era a ponte Hercílio Luz de Florianópolis e a ponte Francisco Sá, que leva o nome do ministro da Aviação, né? Nossa aqui. Em 1920 constrói as sapatas, é feita uma inauguração onde vem o Washington Luiz, né, que era então presidente do estado de São Paulo, e daí começa a construção das sapatas da ponte, das pilastras da ponte, né? Então, em 1923 chega toda... Tem uma história interessantíssima também, que é o Lloyd, que trouxe essas pontes para nós de Nova York, né, de Pittsburgh, né, do porto de Pittsburgh. Ele traz para nós, são 4 navios que era de um Lloyd brasileiro chamado Bordeaux. E esses 4 navios teriam sido apreendidos, eles foram apreendidos pela Marinha Brasileira. Eram navios alemães que se transformaram nesse Lloyd, que era durante a Primeira Guerra Mundial. Então tinha o Airuoca, né, que era chamado Berlim, Todesfegelung. Então esses navios foram apreendidos pelo Brasil. O Brasil apreendeu esses navios da Alemanha e transformou no Lloyd no período da Primeira Guerra Mundial. E eles trouxeram a ponte custou 24 milhões de contos de réis, né? Custou 24, então foi um baita do empreendimento. Né? Eles compraram essa ponte, ela começa a ser montada em 1923, né? E em 1926 é concluída todo o trajeto da ponte. Antes da ponte existiam duas ferry boats, né? 2 balsas, uma com motor de 200 HPs e a outra com motor de 250 HPs. Uma chamava Barão de Frontin e a outra chamava Marechal Hermes. Então era feito, olha só a dinâmica que era feito. Nessas balsas tinha uma composição de trilhos que atracava num trilho que estava à margem paulista. Lá a máquina empurrava os vagões primeiro encaixava esses vagões na balsa. A balsa atravessava o rio, acoplava lá no outro trilho e chegava lá e tirava aquilo. E por último ia a máquina para depois fazer a composição com a máquina a vapor para puxar a balsa. Então era feita a travessia pela balsa o rio. Para seguir em frente. Eu nunca trem. Imaginei uma situação Né? dessa. Agora que eu tô vendo. Então era uma coisa absurda, né? Em 1911 é feito o primeiro escoamento de gado em Três Lagoas, né? Que eles levaram 500 cabeças de gado até Bauru. Via linha férrea. E demorou 49 horas. 49 horas e diz que os gados chegaram bem lá. Foi um recorde proporcionalmente para quem tocava. Né? O trem naquela época ia descarregado ia a 15 por hora. Né? A Maria Fumaça? Né? Maria Fumaça. Mas aí a gente voltando para a barragem, a gente começa quando que dá o start para começar a barragem e o financiamento? Em 1961, um financiamento misto, né, entre o governo do estado de São Paulo e a União. Cria-se então a Celusa S.A., que é a companhia, e em 1966 vai se transformar em CESP, que vai ser uma das maiores plantas de energia do mundo. Ela vai abarcar 26 companhias dentro do estado de São Paulo para se transformar em CESP, que primeiro é as Centrais Elétricas de São Paulo, posteriormente ela se torna em companhia energética. Em 1961 começa a terraplanagem e construção civil. O projeto foi feito por um arquiteto chamado Ernest Robert de Carvalho Mange.
Ele foi um arquiteto que ele é filho do Roberto Mange, que foi fundador da Escola Politécnica da USP, né, um suíço, e ele então se forma na Politécnica no final dos anos 40 e vai estagiar com o Corbusier em Paris, já nos anos da Terra. Em 61 ele começa a construir e faz então um plano de uma vila piloto sazonal para abrigar no primeiro momento 15 mil trabalhadores. Sazonal seria o temporário, então. Que ia acabar. Por isso que ela é redonda daquele jeito. Que era para ela ter sido desmontada. Ela ia ser sido para desmontar, ela ia se acabar. Então era por isso que ela é redonda daquele jeito. Então ali os trabalhadores da CESP, eles não pagavam água, luz, telefone, aluguel. Eles tinham saco de lixo de graça, tinha telefone transporte, o telefone. Naquela época já tinha, todos tinham telefone. Tinha hospital, clube social, escola padrão, igreja, supermercado. E aí a usina, ela proporcionalmente ela dá um boom maior do que a ponte. Sim, que a ferrovia. Sim, né? Potencializa. Hoje nós estamos num processo potencial muito grande. Três Lagoas, de tempo em tempo, vai receber grandes processos de desenvolvimento em função desse potencial agregado que nós temos. Então a usina ela vai trazer mais a questão da energia, né? A cidade tinha, naquela época quem alimentava a cidade era uma pequena central hidrelétrica em Itapura, que foi construída pelo Léo Chaves. Antes dela nós tínhamos um locomóvel, que era uma máquina locomotiva, né? Um negócio de locomotiva que gerava na caldeira dela gerava energia. O né? Eloy Chaves, então... Eloy de Miranda Chaves. Eloy de Miranda Chaves. E era do setor energético. E aí a gente tem essa... Ele era oriundo de Jundiaí. A usina é a segunda ponte da cidade. Isso. Significa o segundo ciclo de desenvolvimento. E aí a gente tem a terceira ponte. Então a gente tem 3 lagoas e 3 pontes. Podia até não mudar o nome da cidade se quisesse. Porque são 3 pontes, né? 3 vias de grande desenvolvimento. Ativas mais ou menos, porque a usina não é mais. Mas ainda tem... Se você quiser, você transita quer dizer, deve ter trânsito pela CESP, alguma coisa assim. Sim. Ali, quem financia é o governo do estado de São Paulo com a União. Tá? O governo de Mato Grosso do Sul, eu sou mato-grossense, né? Eu nasci antes do Mato Grosso do Sul, mas então, sou mato-grossense, mas assim, houve pouca participação do governo do estado na construção. Financeiro. O que havia ficado de acordo é que eles construíssem uma ponte que nunca aconteceu. Então a cedência era dada por cima da barragem. Então a gente passava por cima da barragem anos porque foi cedida essa cedência para a gente passar. Esse desenvolvimento, todo esse amálgama de desenvolvimento, ela vai fazer parte para que num segundo processo, já nos anos 70, nós começássemos a receber os primeiros plantios de eucalipto, né? Primeiro incentivado pelo governo, que era um programa do governo para incentivar o Programa Nacional do Papel e Celulose, posteriormente a vinda de multinacionais comprando terra e fazendo. Em 1970 então, já tinha um desenho para que se plantasse eucalipto aqui na nossa região. Sim, já tinha. Né? E nós vendíamos para onde? Não, nós não. Geralmente eram particulares que faziam ou era a Champion International, mas ela foi bem à sua frente, né? Hã? A Champion foi mais pra frente. A Champion no início dos anos 80, né? Nos anos 80. Sei que era nos anos 90. 88, daí já começa ali o plantio, né? A Champion, que depois vai chamar Chanflora, né? A International Paper, né? Que já tinham, naquela época não existia tecnologia para se produzir. Mais uma vez os americanos aqui. Mais uma vez os americanos aqui. E não é à toa que hoje a gente tem até chineses aqui, hoje a gente tem com a CTG, né? Pra gente. Aí nós tivemos também nesse mesmo período, né, depois dos anos 90, ali, no final dos anos 90, nós tivemos um processo também de o início da industrialização com o polo industrial aqui em Três Lagoas, com o advindo da Mabel. Quem deu start nesse processo? Olha, no caso do Executivo Municipal. Olha, do Executivo Municipal tudo começa com o ISAM Fares, né? O ISAM que vai buscar fazer isso, né? Visão, né? Visão para a cidade. Visão, né? A gente já tem o potencial, mas nós não sabíamos como trabalhar com ele, né? Então, é aí que começa, ele que vai buscar, depois, posteriormente, na Simone, que vai se concretizar e efetivar tudo isso, né? Então, já era a questão da celulose e do papel, já era de se esperar,
né? Porque com as reservas de eucalipto, né? E a questão, mais uma vez, do potencial agregado, né? Você tem vários fatores convergindo, né, para uma boa relação de troca em relação ao município com a questão do eucalipto. Você tem dentro do seu quintal, você constrói uma fábrica aqui. Tem fábricas no Brasil que o cara passa 2 estados para transportar o eucalipto, para levar o eucalipto para da terra. Essa parte da industrialização que o Issan traz, então, ela não chega a ser um boom, porque ela foi bem mais lenta, né? Não foi uma coisa tão... porque se a gente for olhar a ferrovia e a usina, foram obras de uma concentração grande de mão de obra, né? Aí a terceira vai ser as plantas das duas... Celulose de papel, Celulose de papel, que elas realmente trazem também um boom. Traz mais um meio, a 3 de agosto, para um cenário internacional. Tem outra história interessantíssima, também as pessoas não conhecem, mas vão lá no Jupiá. Jupiá tem uma história magnífica. E ali atrás da capela do Jupiá tem um túmulo lá que é do senhor Yosef Gonor, que foi um russo que veio trabalhar na construção da ponte, comprou uma parcela de terra e no final, nos anos 50, ele é assassinado ali no Jupiá, enterrado ali atrás da igreja. Então ele tem como primeira pessoa que povoou o Jupiá ali. Foram sírios e russos, um russo, que era chamado José Russo. Que era esse Yosef Gonor. E tá lá o túmulo dele. Uma coisa que eu tenho curiosidade também, assim, a árvore genealógica de Três Lagoas, ela tá mais dentro do campo europeu ali. Portugal, Espanha. Não, nós temos aqui árabes, sírios, libaneses, paraguaios, argentinos. Miscelânea mesmo. Família Peron, né? Que tem aqui, mas havia uma família Peron que não tem vieram... a ver com a Evita, que o pessoal lá não, né? Não, acho que não. Só se tiver lá bem distante, né? Mas que estão aqui há tempos, que vieram da Argentina, por exemplo, né? Então a gente tem de árabes, compraram todo o centro da cidade. Tem a Zahir, tem a família Salomão, que é Suleiman, a família Abraão, que é Ibrahim, né? A gente tem a família Bussamra, que não tem mais, que foram os primeiros que chegaram aqui, né? Você falou armênios também? Armênios também, né? A gente tem a família Haran, que não, né? Ainda tem alguns familiares que moram aqui, mas são oriundos de Andradina, eu acho, né? E tem armênios aqui ainda. Que mais? Italianos, poloneses, tem, né? Família Viacek, também, né? Viacek, né? Viacek, né? Que era daqui do seu Mário Viacek, o pai dele, que foi ferroviário, vinham todos trabalhar na ferrovia. Então a ferrovia tinha aquela, né? É realmente uma miscigenação absurda. Três Lagoas, né? Por isso que identitariamente nós não nos identificamos dentro de um processo. E isso é uma coisa interessante, porque assim, se você vai para Campo Grande, parece que Três Lagoas não pertence ao estado. Eu tenho essa opinião faz muito tempo. E você vai para São Paulo, né? Eles acham que a gente é paulista. Daí você vai para São Paulo, não, Mato Grossense não tem nada a ver, né? Você vai para Andradina, você tá numa encruzilhada. Então esse amálgama, é o japonês no Japão, não é brasileiro. Não é nada, né? Lá ele é brasileiro, aqui ele é japonês. Né? Que é outra comunidade grande também. Grande, né? A gente falou até agora que está no livro do seu Ovídio, né? Que queria ressaltar aqui a importância do trabalho do seu Ovídio, que é um resgate maravilhoso para a nossa cidade. Talvez se nós não tivéssemos ele, a gente não teria tanta informação a respeito da URBS, né? Do desenvolvimento urbano da cidade, né? Com o livro do seu Ovídio. Da terra. E falando da família hoje Yamaguchi, né? Que o Kankichi Yamaguchi, ele veio já no Kasatumaru, né? Ele veio já nas primeiras levas, e aqui era uma região próxima à região das alianças, né? Que foram processos de colonização do Japão, que eram feitas a partir do Japão, né, por japoneses, na compra de terras e aquisição de terras aqui na região, né, a região de Mirandópolis, né, aquela região ali, toda a região nossa foi profícua para receber imigrantes japoneses. E Três Lagoas tem uma ligação muito forte com a comunidade japonesa. Aonde aconteceu a batalha que a gente está falando lá, naquela época era determinado como Campo do Japonês, já em 1924. Então a comunidade japonesa foi muito eficaz aqui.
uns 3 roteiros de filme, no mínimo, assim, né? Já. As histórias. Gente, eu então, comecei ainda, né? Em Langsdorff, né? Em 1826, com a expedição, foi a maior expedição que daria um filme maravilhoso. Passa pela região de Três Lagoas, né? Fica a dica aí pra gestão da né? cultura, né? Gastar uma grana com um documentário, Fazer um roteiro, né? um filme. Tem história pra caramba, né? Cara, pô, Tem- e histórias ricas, né, meu? Não é um roteirinho meia boca, Você não. tem- É blockbuster, Você tem a mano. história, por exemplo, do Percy Fawcett, né? Que deu origem à história do Indiana Jones. Aham. Que era um coronel um coronel inglês, britânico, que ele vinha atrás da cidade perdida, né? Aqui, que ele já pega relatos, ele troca cartas com o Marechal Cândido Rondon, né? E fala que aqui no Mato Grosso teria essa cidade, esse Eldorado, ou a cidade Zé Perdida, que era uma cidade... Então ele passa por aqui com o filho dele, depois ele some, né? Os índios matam ele, e nos anos 50 os irmãos Vilas Boas acham, né? A ossada, uma tribo vai lá e mostra a ossada. Não, esse daqui tá lá e leva, e daí levam já, fica anos aqui, também, levaram para lá. Vilas Boas, hein? E nisso mexeu com o imaginário de um autor britânico que fez o personagem do Indiana Jones, olha isso. né? Que então tem essa de eles virem para cá, né? E pegarem explorarem aqui, mas passarem por Três Lagoas com a ferrovia. Três Então, Lagoas você Land. tem Três Lagoas, você pega Três Lagoas Land aí, né? E tem algumas histórias, de repente, do cenário nacional, assim, que impactaram. Tipo, eu lembro, por exemplo, do assassinato do Miguel Tabox, foi uma coisa que deu muita repercussão. Nossa, né? muito. Tem O assassinato do Miguel Tabox, né? Aquela presepada do ET lá também, que é famosa, né? Lobisomem. Lobisomem, né? A gente tem de tudo aqui, né? Que rendeu bastante essas histórias, né? Eu lembro que teve um programa da Globo que passou essa Foi linha direta. Foi no direta. Fantástico, e o Lima Duarte apresentou. Isso em 92 ou 93. Aqui todo mundo viu o lobisomem. Do lobisomem. É. Ah, não, do Miguel Tabox foi linha direta. É do linha Miguel direta, Tabox foi linha direta, esse né? daí do Aquilo lá. lobisomem foi o Lima Duarte. Então, né? Três Lagoas sempre tá aí, né? A gente sempre No cenário, né? Após a divisão. E tem também nomes de figuras assim que ganharam representação nacional no esporte, o Zequinha Barbosa, Nossa, Zequinha Ruth, Barbosa, a Ruth, né? faleceu recentemente. É né? isso. A Ruth faleceu. Né? A gente tem atrizes, né? Repórteres como a Márcia Mendes, que foi uma repórter nos anos 70, conhecidíssima da mesmo? Globo, né? Nós temos ruas hoje, quem mais? Márcia Mendes, a rua, era uma jornalista? Era uma jornalista. É a Nova Alvorada essa rua. Alvorada. Lá no Alvorada. Alvorada. Márcia Mendes. Márcia Olha só, cara, Mendes. como é que rua Sabia tem também isso? A gente tem, por exemplo, né? Vamos colocar quem mais é Três Lagoense. Como chama aquela atriz? A mulher do Ari Toledo lá. Ah, sei. É que trabalha no júri do É Três Lagoense? Raul Gil. Ela, Não, Três eu sei Lagoense, quem é. Não lembro o nome, não, mas eu sei quem é. né? A loira, né? Marli Marley. Marli Exato. Marley, é essa mesmo. Ela é Traslagoense. Não sabia. Três Lagoense. É, eu sabia. Guilhermina Esteves, quem foi Guilhermina Esteves? Maria Guilhermina Esteves foi uma senhora, né? Que ela vai se destacar aqui pelos projetos sociais, que era chamada Dona Maria Pequena, né? Ela, Maria Pequena. ela vai trabalhar dentro desses projetos sociais da cidade. E ela vai ser Do Porto de Jacó. do Posto de Jacó. Ela que né? funda o Posto de Jacó. Foi ela que fundou o Porto de Jacó. Era uma mãe de um monte de menino, né? Ah, era. São as figuras famosas da cidade. E da Terra.